Pessoal, nesse momento foi publicado um novo Boletim Focus, que é o relatório que reúne a opinião dos analistas de mercado pelo Banco Central. E agora, o que a gente está tendo? Olha só, projeção do câmbio, dólar nas alturas, 5,55. Taxa Selic, 11,75. Isso aqui já é previsto. E aí a gente está prevendo Selic acima de 11% já no ano que vem. E o que eu quero te mostrar é o seguinte: inflação subindo. Isso reforça a necessidade de uma taxa de juros mais alta no Brasil. Porque caso você não saiba, a taxa Selic, ela serve para remunerar os títulos públicos federais, mas principalmente, essa é a função primordial da taxa Selic. Ela serve para conter o avanço do IPCA. Veja, o governo tem uma meta de inflação, então o governo ele quer inflacionar o seu dinheiro, mas não tanto, senão pega muito mal. E aí, essa inflação subindo, não tem como o governo reverter a trajetória de juro nesse momento. E isso acaba gerando o quê? Acaba gerando um pré-fixado acima de 13% ao ano. E aqui a gente está falando do pré-fixado 2027, que é o de prazo mais curto. Quando a gente pega aqui o de prazo mais longo, 2031, 12,91. 13,15% ao ano é uma taxa bastante alta. Quando você tira o imposto de renda, isso dá 11,15% ao ano. Imposto de renda e a taxa de custódia da B3. Quando você tem ali mais de 10 mil reais alocados em títulos públicos do Tesouro Direto, você paga a taxa de custódia da B3, que é de 0,2% ao ano, 0,10% a cada semestre. Então, com essa taxa hoje, sem considerar marcação a mercado, não fique especulando com isso, você ganharia 11,15%. Sem risco, um risco quase zero, na verdade. É uma taxa bem atrativa. Aí fica bem difícil os fundos imobiliários subirem, as ações e etc. Por isso que é importante sim você ter renda fixa na carteira, mas não necessariamente título público pré-fixado. Eu prefiro Selicão da massa, ainda mais com a Selic subindo, e ainda ele funciona tanto como remuneração da sua carteira, como o quê? Como caixa. Então o Tesouro Selic, ele funciona como seu caixa, ele pode ser usado, não é recomendável, mas até pode, como reserva de emergência e ainda por cima como seu percentual de renda fixa da carteira. Porque num balanceamento de carteira ali, na estratégia Graham, por exemplo, você tendo um Tesouro Selic sem sujeição à marcação a mercado, em um momento em que a renda variável fique desbalanceada para baixo na sua carteira, você tem o Selicão ali que foi remunerado, e aí você tira juros dali ou até resgata um pouquinho para comprar ações, fundos imobiliários. Então, Selicão é essencial dentro do seu portfólio, é essencial na sua parcela de renda fixa e deveria ser a maior parcela de renda fixa, não ficar especulando com pré-fixado. Se você quer remunerações maiores à taxa Selic, aí o ideal é você buscar crédito bancário privado. Só que eu sei que é bastante difícil identificar boas oportunidades de renda fixa. Por quê? Por quê, pessoal? Porque tudo está muito esparso nas corretoras e bancos. Você tem que pegar ali o seu celular, dar uma olhada no aplicativo da corretora, ver o que tem ali no mercado secundário, ver o que está disponível, o que tem ali de taxa que seja equivalente, por exemplo, de uma LCI com um CDB. Tudo isso você tem que calcular, é tudo bastante complicado para o investidor. Então eu reconheço sim essa dificuldade. E aí tem uma solução aqui, cara, que o Investidor 10 lançou dessa vez. O Investidor 10 se superou com essa ferramenta porque eu não encontrei nada nesse sentido no mercado, ainda mais de graça. O que é? Você clica aqui em mais e aqui em renda fixa, olha só essa ferramenta. Você tem aqui as rendas fixas disponíveis hoje no mercado. E aí então aqui nessa tela inicial eu consigo fazer filtros. Posso clicar aqui em tipo. Por exemplo, eu não quero nada de debenture, não quero nada de debenture aqui de novo, CRI e CRA. Vamos deixar apenas os títulos bancários, que daí vale a pena você correr um risco de crédito. Porque aqui você tem garantia do FGC. Então é CDB, LCI, LCA, letra de câmbio e letra financeira. Os títulos isentos de imposto de renda são LCI, LCA e letra de câmbio. LF e CDB não são títulos isentos. Então é importante você saber justamente o impacto do imposto de renda na taxa contratada. Senão você acaba caindo no conto do vigário de pegar um CDB que tem uma taxa maior e no final das contas você não ganha mais do que você ganharia numa LCI ou uma LCA. Então é importante isso. E o legal é que aqui você já sabe tudo. Começa aqui com esse CDB Banco Master pré-fixado, 15% ao ano. Rentabilidade líquida, 13,10%. Então aqui você tem um prêmio de risco de 2% líquido, né? Acima da taxa oferecida, como eu mostrei para vocês ali no pré-fixado hoje.
mas essa taxa aqui varia muito, né? Vocês sabem que quase que diariamente ela vai variando e aí você precisa tomar uma decisão. Esse aqui é pré-fixado, então é uma taxa obrigatória de ser paga. Se o banco quebrar no meio do caminho, aí o FGC tem que arcar com isso. Essa outra taxa aqui é pós-fixada, então depende do CDI. 145% de CDI, é coisa pra caramba. A rentabilidade líquida hoje seria de 13,05, só que o CDI ele sobe conforme a Selic. Selic vai fechar em 11,75, então o CDI vai ficar em 11,65. 11,65 vezes 1,45 dá 16,89%. Caramba, é realmente uma rentabilidade muito alta, mas ela varia com o tempo. Distribuidor XP Investimentos. Então aqui já te traz onde vai ter o título disponível, provavelmente. Esse outro aqui, Banco Inter. Você tem aqui PicPay, 12,12% ao ano. Você tem outros aqui, C6 e etc. E aí vamos pegar os títulos isentos, porque eu já antecipo aqui para vocês. Em relação à renda fixa privada, se você não precisa de dinheiro no curto prazo, o ideal é você focar em LCI, LCA, desde que a taxa seja boa, claro, e o banco confiável, não fique dependente do FGC, porque o FGC numa quebradeira generalizada não conseguiria honrar todos os compromissos de indenização. Então toma cuidado com isso. LCI, LCA e letra de câmbio. Mais comumente LCI e LCA. E título de curto prazo, você usa Tesouro Selic. Não fique super ganancioso com necessidade de curto prazo. Ou até conta remunerada e CDB de liquidez diária 100% de CDI para você ter como reserva de emergência. Por exemplo, no Banco Inter você tem CDB de liquidez diária que você consegue resgatar nos finais de semana. Algo que é difícil. Porque até no BTG Pactual você não consegue resgatar em finais de semana. Tesouro Selic também não consegue. Então o que eu teria hoje? Eu teria um CDB de liquidez diária ou uma conta remunerada para os finais de semana. A minha reserva de emergência que pode ser usada eventualmente no final de semana, a gente não sabe o que pode acontecer no final de semana, claro, é uma reserva de emergência. Você pode ter um pouco de dinheiro em casa, bem pouco, por uma necessidade assim, caixa eletrônico nenhum funciona, não consigo usar a internet, e aí final de semana, mas aí tem que ser pouco dinheiro por conta da inflação. E aí, pessoal, a sua renda fixa mesmo de curto prazo, Tesouro Selic pela segurança e consequente liquidez. E a parte de renda fixa, ali no meu Asset Allocation, que eu uso para ganhar acima dos títulos públicos, LCI e LCA, desde que eu possa esperar pelo menos um ano, senão não vale a pena. Até porque você não vai achar LCI e LCA com prazos bem curtinhos que rendam muito bem. Por quê? Porque, pessoal, hoje a LCI e LCA tem carências de 9 e 12 meses. Carências mínimas. No mercado secundário você consegue ver carências menores. Mas não fique só dependente disso, porque senão você vai usar muita energia para ficar procurando oportunidades. E essa ferramenta aqui no Investidor 10 facilitou bastante. Vamos então tirar aqui no filtro CDB, que não é um título isento de imposto, e LF, que também não é um título isento de imposto. Eu ainda posso selecionar liquidez. Liquidez diária não vai ter nada aqui. Prazo de vencimento eu posso colocar 5 anos ou mais. Vou deixar sem esse filtro por enquanto. Ordenar por rentabilidade líquida. Vamos ordenar por rentabilidade líquida. LCA Banco Bocom, 11,65% ao ano. Prazo 2028, veja que é um prazo mais longo, um ano a mais que o prazo do pré-fixado, de 13,15. Lembra que o pré-fixado hoje vai te pagar 11,10 a 11,15 anos, se você pegar hoje, aqui você está ganhando 11,65. E a rentabilidade já é líquida de imposto. Veja que a rentabilidade líquida se confunde com a rentabilidade bruta. Por quê? Justamente pela isenção do imposto de renda. Então, se aqui tem um prêmio de risco, hoje mais ou menos de 0,5%. É claro que não é um prêmio de risco gigantesco, mas isso já sinaliza uma coisa, que provavelmente esse banco é um banco confiável. E por que eu digo provavelmente? Porque você precisa fazer uma busca. Nesse caso, eu já sei que o Banco Bocom tem saúde financeira, mas você vai fazer uma busca no site Banco Data. Lá você vai conseguir verificar se o banco tem saúde financeira, se tem uma boa Basileia, se tem lucros consistentes. Toma cuidado com isso, não fique só dependente de FGC. Você tem aqui a LCI do Itaú, 94% CDI, isso dá 10,24% ao ano hoje, mas você pode, por exemplo, olhar somente os títulos que não são pós-fixados. O que seria um pós-fixado interessante numa LCI e uma LCA? Pensando em CDI, teria que ser acima de 95%. 94% até já fica bacaninha. Te dá 10,24% ao ano líquido. Você tem BV, o distribuidor está aqui. Essa aqui é de curto prazo, 2026 dá para esperar.
Então a taxa aqui acaba sendo até melhor que essa, porque o prazo de vencimento é muito curto. Olha só essa LCA do Banco do Brasil, 11,91%. Agora vamos deixar aqui só CDB para dar uma olhada. Vamos tirar aqui os títulos isentos. Pronto. Então você tem CDB, claro, do Banco Master, disparado aí. E aqui não tá nem pegando o mercado secundário. Às vezes você acha mercado secundário aí 18%, doideira demais. Você tem aqui BMG 13,5%, isso dá 11,2% ao ano líquido. Veja que conseguir a Selic de forma líquida não é fácil, você teria que ter um CDB de 14% ao ano. Hoje, para mim, se eu fosse optar por um CDB ao invés de uma LC e uma LCA, teria que ser um CDB de 14% ao ano e tem que ser de um banco BMG, ABC, Banco Pine, não ficar ali em Banco Master, não gosto muito, colocaria pouco dinheiro em Banco Master apenas, porque você tem de bancos seguros, como a gente viu inclusive, LC e LCA de 11,5%, 11,4% ao ano. Inclusive até do Banco Inter, lá na plataforma do BTG, que eu atuo como consultor ali, você encontra esses títulos disponíveis, mas porque eu sou consultor, então aí eu não spreado meu cliente, então por isso que eu consigo essas taxas. Se você quiser conhecer a minha consultoria também, o link vai estar aqui embaixo. Você tem aqui CDB Banco Inter, pós-fixado 123% de CDI, vencimento 2026, uma taxa muito boa, mas olha a líquida aqui, vai para 11,18, mas como é CDI subindo, essa taxa ela sobe também. E ainda você tem as opções de crédito privado, debenture, CRI, CRA. Eu particularmente não ficaria olhando para isso aqui. O risco de crédito no geral é bastante elevado, exceto de alguma empresa que esteja com uma saúde financeira excelente. Então você vai olhar para uma JSL, apesar da dívida estar alta, mas tem um CRI aqui. Cuidado com CRI e CRA, porque são recebíveis dessa empresa, não necessariamente ela vai ser a garantidora do crédito, toma muito cuidado. CRA Carrefour 12,4% ao ano. Eu olharia, sendo sincero, não para CRI e CRA, já falei sobre isso em algumas oportunidades aqui no canal, colocaria debenture e debenture incentivada, e aí sim olharia para boas empresas. CSN, CDI mais 2,5, Localiza, IPCA mais 8, uma boa taxa. Transmissão Paulista, IPCA mais 6,30, mas é complicado, né? Porque a rentabilidade líquida dá o quê? 10,39, sendo que até título público federal paga mais. Não, teria que ser no estilo Localiza para te dar ainda uma rentabilidade líquida de quase 12. Então veja que o prêmio de risco hoje do crédito privado não é tão bom. Fico com crédito bancário que eu tenho a garantia do FGC e de preferência os isentos. Então, de novo, muito bacana essa iniciativa do Investidor 10, vai ajudar bastante aí na pesquisa de títulos disponíveis, porque como eu falei, essa pesquisa é bem difícil. Qualquer dúvida ou até sugestão de vídeo, é só deixar aqui embaixo. Fui!